Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rogério Laureano, professor Jaguar, e esta é mais uma aula do nosso curso de Oracle. Na última aula, nós vimos diversos conceitos do Oracle, vimos também as variáveis, que podem ser do tipo caractere, numerical data, o tempo também, no caso de hora, minuto, segundo. Vimos também algumas operações matemáticas. Nesta aula eu vou demonstrar as operações com caracteres. A primeira operação com caractere, ou com texto, que nós temos, é a concatenação. A concatenação, o operador da concatenação é o pipe. Nesse caso, o resultado disso será teste concatenado com espaço teste. Isso tudo se tornará um único caractere, teste. Vamos fazer aqui a demonstração. Conforme esperado, ficou teste, espaço teste em um único caractere, ou em um único texto, uma única coluna. O substring é o inverso disso. Nós vamos extrair ou fazer a operação de extração dentro de um único caractere. Para isso, nós utilizamos a função substring. O primeiro parâmetro da função substring é o texto original. O segundo parâmetro é onde, nesse texto original, eu inicio a extração. E o terceiro parâmetro é a quantidade de caracteres que eu vou extrair. Então, no caso do teste, eu vou começar no segundo caractere, que é o E. Então, o primeiro caractere é o T, o segundo é o E. A partir daqui, vamos contar 3 caracteres. Então, E, S, T. Então, nós vamos ter o resultado EST. Então, vamos demonstrar. Conforme esperado, o resultado foi este. Temos também uma operação de transformar todos os caracteres em maiúscula. Para isso, utilizamos a função upper. A upper tem um único parâmetro que é o texto original. Então, vamos demonstrar. E o resultado foi teste maiúsculo. O lower é justamente o oposto. Nós temos alguns caracteres, no caso eu botei o T, ficou TET, com 2 T's, um T maiúsculo e um minúsculo. E todos esses caracteres serão transformados em minúsculos. Veja que o T central ficou minúsculo também com todo o resto do texto. Temos também a substituição. Para fazer a substituição, nós utilizamos a função replace. E ela tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o texto original. O segundo parâmetro, o texto ou caracteres que eu quero substituir. No caso, eu estou substituindo um único caractere por E, que é o E. Então, todos os E's que tiverem dentro do primeiro parâmetro do texto original serão substituídos por E maiúsculo. Ok? Então, ficou o teste com todos os E's maiúsculo. Nós podemos também ter a operação de completar à esquerda. Nós utilizamos para isso a função lpad. O lpad tem 3 parâmetros: o texto original, a quantidade de caracteres final e com que completarei esses caracteres para que tenham esta quantidade de caracteres. Então, no caso, eu vou completar o texto original para que ele tenha o tamanho de 10 caracteres, e para isso eu completarei
com o caractere x a quantidade de vezes necessária. No caso, o teste tem 5 caracteres. Se eu quero que tenha 10, eu terei 5x na frente do caractere teste. Então ficará x, 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 teste. Então vamos ver. X, 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 teste. Ok? Então esse é o completar à esquerda com a função lpad. Podemos completar também à direita. Exatamente a mesma lógica, que é o primeiro caractere sendo o texto original, o segundo a quantidade de caracteres que eu quero no caractere final, e com o que eu completo esses caracteres. Então vai ficar teste x, 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 e completando assim os 10 caracteres à direita. Podemos também tirar caracteres, né? No caso, nós utilizamos o ltrim, a função ltrim. Se quisermos tirar apenas espaço em branco, não precisamos de um segundo parâmetro. Ele vai tirar os espaços em branco à esquerda. O ltrim então tira os espaços em branco ou substitui os caracteres retirando eles. No caso, o ltrim vai tirar só com o único parâmetro do texto original, vai tirar os espaços à esquerda. Então ele tirou os espaços à esquerda. O ltrim com o segundo parâmetro, ele vai tirar o segundo parâmetro do texto original. No nosso caso, o texto original é 00, teste 00. Eu quero tirar todos os zeros à esquerda. Ficou o teste 00. Podemos fazer as mesmas funcionalidades com o rtrim. O rtrim, ele tira os espaços à direita. Então, o teste, né, com espaços à direita, na hora que rodamos esse comando de select, ele vai tirar os espaços à direita. O rtrim também pode ser usado para tirar outro tipo de caractere. Então, da mesma maneira que fizemos com o ltrim, podemos fazer também com o rtrim. O rtrim temos 00 teste 00, vai ficar 00 teste, porque vamos tirar os zeros à direita. Conforme esperado, 00 teste. Podemos também tirar caracteres da extremidade. Para isso nós usamos o trim. Então, se quisermos tirar os caracteres das extremidades de um texto, podemos usar trim. Então, trim teste vai tirar os espaços tanto à direita quanto à esquerda, nas extremidades de um único texto. Então, no nosso exemplo, nós vamos tirar todos os caracteres espaço das extremidades. Vamos colocar um teste aqui, fazer diferente aqui. Teste, espaço, teste. Nesse caso, nós tiraremos os espaços em branco da extremidade. Os do meio, eles não são tirados. Então, vai ficar teste, teste, sem os espaços das extremidades. Conforme esperado, funcionou. Bom, no caso do trim, é um pouco diferente do rtrim e do ltrim quanto à substituição de parâmetros. Quando nós usamos o rtrim, nós temos dois parâmetros, tanto o rtrim quanto o ltrim. Então, nós utilizamos o caractere, no primeiro parâmetro, o caractere original, e em um segundo parâmetro, o caractere que eu quero tirar das extremidades. No caso do trim,
nós usamos essa notação. O primeiro caractere que nós desejamos tirar from o caractere original, ok? Então, nesse caso aqui, nós estamos tirando os zeros das extremidades. Então, vamos fazer o teste. Conforme esperado, ficou o teste e tiramos os zeros das extremidades. Ok. Nós podemos também substituir caracteres misturados. Muito bem. Olha, esse daqui é bem interessante também. Que nós vamos colocar o seguinte, nós estamos colocando no primeiro parâmetro algo que vai ser informado por quem estiver operando esta query. No nosso exemplo, na aula passada nós tivemos esse exemplo do e-comercial test, em que o operador informa. Então eu vou substituir esse mais por A, esse menos por B, né? Esse ponto por C, e assim por diante. Então isso daqui eu estou misturando, ou estou substituindo o caractere misturado. Então o primeiro caractere é o texto original, o segundo, uma sequência de caracteres que, se o texto original possuir esses caracteres, serão substituídos em ordem por esse segundo. Então vamos lá. Então vou colocar aqui assim, ó. Vamos fazer o teste, ele vai aparecer. Eu vou digitar o seguinte: o maisinho, ele vai ser substituído por colocar maisinho 1, 2, 3. Então, mais 1, 2, 3. Então, esse mais vai ser substituído por algum caractere, que é o A, no caso, que a gente já falou. O 1, o 2 e o 3 serão por outros caracteres. Veja, eu informei mais 1, 2, 3. O mais, que é o primeiro caractere, foi substituído pelo A. O 1 foi substituído pelo F. O 2 pelo G e o 3 pelo H. Então, a função translate tem a funcionalidade de substituir caracteres misturados. Muito bem. Aqui um outro exemplo que eu estou fazendo a mesma operação, só que eu estou substituindo todos os caracteres numéricos por zero, inclusive o próprio zero. Então, se eu vou colocar nesse segundo exemplo aqui, que eu vou digitar caracteres numéricos. Então vamos lá. 5, 6, 7, qualquer caractere numérico aqui, certo? Vai virar tudo zero. Conforme esperado, tudo zero. Muito bem, essa foi a aula. Vimos nesta aula todas as operações, ou boa parte das operações com texto ou com caracteres. Então, até a próxima.